Deus abençoe as nossas vidas na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa cuidar de você, de mim, de nós, de todos nós. Amém? Eu quero deixar uma palavra para você que está na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 18. Amém? Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Vai abençoar a vida de muitos, eu não digo de todos, porque nem todos vão levar a sério esta palavra. Irmãos, nós temos vivido um tempo, que o medo tem tomado de conta de muita gente, mas de muita gente. Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas, qualquer coisa que sente, ela não espera nem muito tempo, vai logo no médico, né? Por quê? Porque principalmente a mídia divulgou tanto sobre as doenças, né? Até mesmo as doenças desnecessárias, que causou um pânico na mente das pessoas. Por exemplo, alguns anos atrás, você escutava falar de uma dor no peito, as pessoas apenas tomavam um chá de erva doce, né? Você estava com prisão de ventre, e aí, pronto, resolvi o problema, né? Sentia uma dorzinha no peito e tal, sentia uma dorzinha de cabeça, ia lá, tomava um remédio e pronto, e rapidinho ficava bom. E sentia uma tontura, rapidinho fazia um chá e tudo mais, né? Hoje as pessoas sentiam dor de cabeça, ela já pensa logo, é sintomas de AVC, né? Ela sente uma dor no peito, eu tô com problema no coração, tô com a veia entupida. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas têm vivido tanto vivendo focado na mídia, que as pessoas hoje, elas vivem com medo, né? Se tem uma gripe, algum mal-estar, uma febre, eu tô com vírus, tô com isso, tô com aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que o medo é uma das piores doenças da existência humana? Você sabia, o medo, irmãos, todos nós temos medo, né? Não existe a pessoa dizer assim, eu não tenho medo, porque quando a pessoa diz que não tem medo, ela está provando que ela está mentindo. Porque até Jesus, a Bíblia diz que ele teve um suposto medo, né, que se tornou um pavor, a ponto de suar sangue lá no monte, né? E para suar sangue, o medo tem que ultrapassar o medo a ponto de causar um pavor que leva a pessoa a suar sangue. Talvez você nunca viu alguém suar sangue, porque de repente ninguém nunca sentiu um medo a ponto de se tornar um pavor, né? Mas muitas pessoas têm sentido medo. Todo mundo é medo. E às vezes a pessoa vai no hospital falando, né, conversando, dirigindo seu próprio carro, pilotando a sua própria moto. E quando sai de lá, só sai tirado pela família, porque chega lá no hospital, a pessoa conversando e tudo, não, você vai ter que ser entubada, né? Então, quer dizer, qualquer coisa hoje é motivo de ser entubado, então as pessoas vivem baseado no entorno do medo, né? E eu quero dizer para você que me escuta agora, que o medo tem causado uma grande aflição nas pessoas. Então, aqui na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, Deus é amor, né? Deus é amor, viu? Mas a Bíblia diz que também ele é justiça, ele é fogo consumidor, ele é Deus de vingança, né? Mas aqui vamos falar de Deus. Deus é amor. Aqui no versículo 18 da primeira epístola de João, capítulo 4, diz assim:
No amor não existe medo. Ou seja, no amor. Essa palavra amor, acredito que se refere a Jesus. Jesus é o amor perfeito. Igual eu estava falando no início da mensagem. Medo todo mundo tem. Todo mundo tem medo. Não diga para mim que você não tem medo, porque você está mentindo. O que nós não podemos ter é um medo constante, né? Ou seja, medo hoje, medo amanhã, porque o medo todo mundo tem. O que nós não podemos viver é em torno do medo. Nós temos medo. O que nós não podemos viver é o tempo todo com medo. Porque o medo não pode viver em nossas vidas o tempo todo? Porque o medo, ele vem para você vencer o medo. Você pode prestar atenção que todo mundo que tem medo do escuro, tem medo da noite, tem medo de pegar uma doença, vive doente. A pessoa que tem medo da noite, tem medo do escuro, vê coisa, vê vulto. Aliás, nem vê, mas o medo faz com que a pessoa veja coisa que nem existe. Né? E tem muitas pessoas que têm um medo tão grande da doença que termina ficando doente. Então diz assim no versículo 18 da primeira epístola de João, capítulo 4. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, preste atenção, o medo produz o tormento. Logo, aquele que teme ao medo não é aperfeiçoado no amor. Escute bem. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, quem tem o perfeito amor, que é Jesus Cristo, o medo vai vir naturalmente, mas o amor lança fora o medo. Por que muitas pessoas têm medo hoje? Porque não tem amor. Não tem um amor, aquele amor cristão, aquele amor evangélico não, né? Aquele amor cristão. O que é cristão? Representante de Cristo. Então, medo todo mundo tem. O que nós não podemos ter é viver uma vida escravizada pelo medo. Então diz assim, no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor, Jesus, lança fora o medo. Ora, o medo produz o tormento. Logo, aquele que teme ao medo não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, aquele que teme ao medo não é aperfeiçoado no amor. Não é aperfeiçoado em Jesus, né? Agora diz assim, ó, o medo produz o tormento. Você sabe o que é uma pessoa atormentada? Você sabia que o medo leva as pessoas a ser atormentada? Você já viu uma pessoa atormentada? É só você ler aquele endemoniado de Gagareno, que ficava nos sepulcros, né, no cemitério, e ele naturalmente sobrevivia se alimentando de carne humana, né, de cadáveres, né? E a Bíblia diz que ele era preso com grilhões, com correntes, e ele quebrava aquelas correntes, ele quebrava aqueles grilhões, né? Porque ele era atormentado. Aquele homem era atormentado. E o medo, você está me escutando agora, de repente você vive uma pessoa atormentada. Mas por que às vezes você vive uma pessoa atormentada? Porque a Bíblia diz que o medo produz. O que é produz? Fabrica. É uma produção. O medo é uma produção, é uma fábrica de tormento. O medo é uma fábrica de tormento. Todo mundo que tem medo e não vence o medo, não lança fora o medo, e com toda razão, como é que vai lançar fora o medo? Né? Porque o medo só é lançado fora quando nós temos o perfeito amor em nossas vidas, que é Jesus. E outra coisa, irmãos, de repente você disse, não, mas eu tenho Jesus, a sua palavra não funciona. Minha palavra não funciona. O que funciona é as nossas obras, é as nossas atitudes. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho que ter obra de fidelidade, de amor e gratidão. Eu tenho que saber sobressair da idolatria. Eu tenho que saber sobressair da avareza, do egoísmo, da soberba, do orgulho, da prepotência, a ganância. Tem gente que você falou em dinheiro,
o mundo acabou para ela, porque ela é enraizada no dinheiro, né? Então a palavra do Senhor diz assim, ó, o verdadeiro amor lança fora o medo, porque no amor não existe medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o tormento. Você já viu uma pessoa Você já viu uma pessoa atormentada? É porque ela está totalmente possuída, vencida pelo medo. Ela está sendo escravizada pelo medo. Ora, o medo produz o tormento. Logo aquele que teme a quem? Logo aquele que teme ao medo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, não é aperfeiçoado em Jesus, né? Então a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Amém? O verdadeiro amor, não existe o medo no verdadeiro amor. O amor lança fora o medo. Ora, o medo produz um tormento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o que está matando a terra hoje, não é nem tantos vírus, não é nem tantas doenças. É o medo. A pessoa sentiu medo, vê na televisão, na mídia. Ó, se você tiver com esses sintomas, corra agora urgentemente para o hospital, porque pode ser essa tal doença. A pessoa fica atormentada, meu Deus, vou morrer. Meu Deus, vou morrer. É ou não é? Não é como antigamente que a pessoa ia lá, fazia um chá, não sei, sobressaía. E hoje a incredulidade, a idolatria, né? A idolatria, irmãos, não só idolatra imagem de escultura, idolatra dinheiro, idolatra filho, carro, conta bancária, carro, riqueza. É ou não é? Você vê que tem pessoas que falou em dinheiro, para ela é um tapa na cara dela, porque idolatra o dinheiro. E isso tem levado as pessoas a viver atormentadas. É ou não é? Hoje as pessoas têm medo, não, aglomerações, tudo bem, devemos obedecer às autoridades, mas não é as aglomerações que está trazendo doença e o medo para as pessoas. Se chama pecado, se chama rebeldia. Mas por que a pessoa às vezes tem medo? Por que as pessoas vivem possuídas pelo medo? Porque no amor não existe o medo. Antes, o medo produz o tormento e o perfeito amor lança fora o medo. Ora, aquele que teme ao medo não é aperfeiçoado no amor, ou seja, não é aquele que teme ao medo, que vive no medo o tempo todo, não é aperfeiçoado em Jesus. Não é aperfeiçoado em Jesus. Então tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque as pessoas hoje vivem doentes, não é nem tanto por doença, mas pelo medo. O medo produz o tormento a ponto da pessoa cometer um suicídio. O medo produz um tormento a ponto da pessoa querer se embriagar, tirar o medo nos vícios, nas drogas, na embriaguez e no pecado. Isso não vai libertar você. Isso não vai ajudar você. Isso vai lhe causar um problema mais grave, às vezes até um problema sem saída. Então a palavra de Deus diz, irmão, não é a palavra do governo, do presidente, do governador, do prefeito, do deputado, do senador, do rei, da rainha da Inglaterra, não. É a palavra de Deus que diz que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se você ainda tem medo e não consegue lançar fora o medo, é porque você não está aperfeiçoado no verdadeiro amor. E quem é o verdadeiro amor? É Jesus. Não é isso que diz aqui? Deus é amor, está se referindo a Jesus. Ah não, mas eu tenho amor, eu tenho Deus. Isso não vai mudar nada. As suas palavras não vai mudar nada. O que vai mudar é as suas atitudes. Então fica a mensagem aqui para você. Tudo que senta é hospital. Ah, não, vou morrer. Ah, meu Deus, e agora? Ah, eu tô com câncer. Ah, eu tô com início de AVC. Ah, eu tô com início de infarto. Ah, não, eu tô com isso. Ah, eu tô
fui desenganado. Ah, não, tudo indica que eu vou morrer. Ah, tudo indica que eu estou doente. Porque isso é o medo produzindo tormento. É o medo produzindo tormento. Então, se aperfeiçoe no Senhor. Se aperfeiçoe em Deus, para que esse medo venha a ser lançado fora. Amém? Não de palavras. Palavras não resolvem, mas de atitudes. Que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus.